Durante esse recesso parlamentar de poucas semanas, resta o protagonismo da Presidência da República e da CPI, que funcionará nesse momento de trabalhos internos de grande pesquisa e cruzamento de informações sobre os depoimentos e os documentos já obtidos até agora. O recesso, de outro lado, também consolida a discussão sobre o fundo eleitoral. Bolsonaro vetará o fundo tal como foi votado pelo Congresso, 5,7 bilhões de reais para o fundo eleitoral, ou vetará essa quantia de acordo com as negociações com o Centrão. Cabe lembrar ainda que o próprio veto poderá ser derrubado pelo Congresso Nacional. Uma negociação difícil para a Presidência da República em relação ao Congresso, pelo protagonismo enorme do Centrão, uma força decisiva para a manutenção do governo Bolsonaro até o fim do seu mandato. Também, durante o recesso, a pauta do semipresidencialismo como ingrediente da mini-reforma política vai progredindo. Arthur Lira, presidente da Câmara, lidera o movimento pró-semipresidencialismo, que significa, aos olhos da oposição, um verdadeiro golpe no presidencialismo e não a adoção completa do parlamentarismo. Uma questão difícil que provavelmente não evoluirá muito, mantendo-se o regime presidencial. Lembrando que algumas personalidades, como os ex-presidentes Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso, apoiam também o semipresidencialismo, desde que seja válido a partir de 2026. Poucas esperanças há dos parlamentaristas para que esse mecanismo parcial seja adotado. No mais, no âmbito do recesso, figurarão os vazamentos da CPI e o cruzamento de informações obtidas pela Polícia Federal, a possível identificação de fraudes e de movimentos suspeitos que vão da compra e administração das vacinas até o transporte do material, transporte e depósito do material, suspeitando-se de que aí esteja metida uma empresa com fortes ligações com a família presidencial e com o próprio Arthur Lira e Ciro Nogueira, presidente do PP. De outro lado, do ponto de vista ambiental, apesar das promessas e da mudança no Ministério do Meio Ambiente, a Amazônia apresenta um desmatamento 51% maior que no mesmo período dos 11 meses do ano passado, significando que as palavras foram lançadas ao vento e nada mudou em relação ao desastre ambiental brasileiro. A questão do voto impresso. Bolsonaro avança com ataques bastante ferozes contra o TSE, especificamente contra o ministro Luiz Barroso. Também anuncia que, se mantidas as atuais condições de funcionamento das urnas eletrônicas, ele ameaça não participar das eleições do próximo ano se não houver o voto impresso. Vejamos como isso vai evoluir nas próximas semanas. Estudos do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério de Economia, o setor público brasileiro tem diminuído de tamanho, apresentando um déficit particularmente importante no próprio IPEA e no INSS. No INSS, chega a uma diminuição dos quadros efetivos a 50%
do que tínhamos alguns anos atrás. Apesar da máquina ter diminuído, continuam os ataques dos economistas liberais e dos próprios políticos conservadores, acusando um pretenso gigantismo da máquina pública, quando, na verdade, isso tem diminuído sobremodo. Na ausência de atividades do Congresso Nacional, surge como objeto da manchete dos jornais e das articulações dos políticos a questão das eleições presidenciais de 2022. Dois nomes são lançados, um pelo DEM, que é Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que anuncia que poderá deixar o seu partido integrando o partido de Kassab, o PSD, e concorrendo efetivamente como candidato a presidente da República. O MDB, pelo menos a sua facção mais progressista, lança o nome da senadora Simone Tebet, um nome com alto prestígio na Comissão Parlamentar de Inquérito que analisa a Covid. São cartas lançadas à consideração da imprensa e da opinião pública, mais da imprensa do que da própria participação direta da opinião pública, que aparece somente de modo indireto quando há pesquisas de opinião sobre os candidatos. Lembrando-se que Simone Tebet não fez parte de nenhuma relação paraoficial ainda. No mais, destaque-se que, do ponto de vista econômico, apesar do tíbio crescimento do PIB, de 5% estimado, sendo que ano passado tivemos uma queda de 4%, e, portanto, efetivamente, o crescimento é 1% em cima do que aconteceu ano passado, é bom lembrar que continua o mau crescimento e continua crescendo a inflação e mantido o desemprego como variáveis contextuais desse conjunto de fatos. É isso aí.